E aí pessoal, seguindo a nossa série de vídeos, hoje vamos trazer alguns testes da RX 580, uns testes práticos para ver como que ela se comporta. Fica o convite, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade. Iniciando aqui então com o CSGO 2, nós vamos resolução Full HD e aqui no avançado pré-definição no baixo, que é como geralmente nós testamos aqui o CSGO 2. Mesmo setup aqui que eu testo com o gráfico on-board da Vega 8 do Ryzen 7 5700G, agora com a RX 580. De entrada aqui nós já vemos uma taxa de quadro aí na fase dos 160, 144, ou seja, uma taxa interessante até para o competitivo. Você tem um monitor aí 144 Hz. A RX 580 tem conseguido entregar aí uma boa taxa. A temperatura dela fica estável também na casa dos 50, até pelo clock baixo que ela atua ali, na casa de até 1200 MHz, como a gente vai percebendo. Então uma placa está entregando, a temperatura dela está excelente. E mesmo com esse clock na casa dos 1200, tem entregado bem aí uma qualidade boa para o CSGO 2 a uma temperatura interessante, usando lá 90, quase 100% de uso. E na faixa aí de 5 GB alocada de memória RAM na placa de vídeo, e essa é uma placa com 8 GB de memória, então tá bem tranquilo. Então aqui no Cyberpunk, um outro jogo que nós comumente testamos, um jogo aí que exige um pouco também do nosso hardware, principalmente da placa de vídeo, processador também. Nós vamos usar o Fidelity 2.1, por que não o 3? Porque o 3 apresentou algumas inconsistências. Não sei se com a placa, com o modelo dela, talvez com o driver da AMD, mas não ficou uma experiência muito legal, ele acabou aparecendo umas tarjas brancas, enfim. Até o MSI Afterburner se perdia para mostrar os FPS. Então eu vou optar aqui em usar o Fidelity FX 2.1, que foi o que se enquadrou melhor nos testes prévios que eu fiz, e eu consegui subir a qualidade do baixo para o médio, para termos uma qualidade aí um pouco melhor. Então vamos usar esse padrão para nós fazermos o benchmark. Então a gente percebe aí que o contador de FPS do Afterburner está diferente do contador do jogo. Eu estou me baseando que no jogo está certo, porque nós não estamos vendo travamento. Ele está na faixa aí de 30, 35, 40 FPS nessa área mais interna, que é bem pesado. A RX 580 está ocupando ali 100% praticamente, né, da sua capacidade. Na média ali de 4 GB de memória alocada, ainda teria mais. O seu clock base ali, que vai até 1.2 na média. E a temperatura que nós estamos vendo aí na casa dos 50 graus, que é mais ou menos onde ela tem ficado aí nos testes. Então fica tranquilo para jogar nessa qualidade média Cyberpunk. Dá para tentar trabalhar ali questões também de Fidelity, dependendo, daqui a pouco, a versão do Drive que resolve esse problema. Trabalhar geração de quadro, texturas mexendo manualmente, né, na forma avançada, a gente consegue até extrair um pouco mais. Mas eu quis trazer aqui o básico do preset, que já ficou bem interessante para a qualidade média. Ele está dando uma média ali mesmo de 36 FPS para essa qualidade, que é bem interessante em Full HD. Outro jogo é Elden Ring, utilizando aqui inicialmente o preset baixo em Full HD. Nós vemos aí uma taxa na média dos 30 quadros, o que eu acho até baixo, embora o jogo esteja bem fluido aqui. Eu estou achando, até ficando na dúvida pelo que aconteceu no Cyberpunk, dele mostrar abaixo do que realmente estava. E nós vemos aí a RX 580 na média 50, bate 70, 100% do uso, depende conforme nós vamos nos deslocando. Mas o jogo tá bem fluido. Vamos tentar trocar para uma qualidade média só para ver como é que ele vai se comportar. E a média ele já abaixou dos 30. Ficou na casa ali dos 25 FPS. Frame time também fica bem estranho, oscilando. Embora o jogo ainda pareça fluido, por isso que eu tenho a sensação de que ele está mais do que 24, 25 FPS. Agora sim, nós já percebemos a RX 580 atingir o seu topo de uso ali cravado em 100%, com uma textura mais bonita, mais apurada no médio, está exigindo mais da placa.
fica tranquilo de nós jogarmos nessa faixa aí, usando, por exemplo, a qualidade média, o Elden Ring. Próximo jogo é o God of War, não o Ragnarok, mas o primeiro ainda que eu tô jogando. Esse é provavelmente o jogo que mais contribuiu para minha decisão de comprar nesse momento a RX 580, porque eu tava jogando no gráfico com gerador de quadros no board e realmente não ficava muito legal a experiência. Além de ficar bastante quadriculada, embaçada a imagem, não era uma boa experiência, né? Muito travado na faixa dos 30, às vezes até menos FPS, né? Tinha que jogar ali no mínimo. Era possível jogar, mas realmente não era a melhor das experiências. Aqui no baixo ela tá na casa dos 60 FPS, tá usando ali também 100%, apenas 3 GB de memória alocada, mas eu tenho jogado ela no original, que é como eu jogava na RTX 3050, por exemplo, que eu tinha antes aqui no notebook, antes desse hardware, e nós vamos perceber aí que no original ele cai um pouco ali para casa dos 45, mas fica uma jogabilidade bem interessante. Ainda fica tranquilo para jogar esse tipo de jogo. Por via das dúvidas, se nós testarmos aqui um gráfico no alto, nós temos aí praticamente o mesmo efeito ali do original. Ele cai um pouquinho ali, às vezes abaixo dos 40, às vezes 38, depende para onde você tá olhando no momento. Aumenta um pouco mais o uso de VRAM da placa. Nós estamos ali com 100% naquela faixa dos 50 graus. A nossa RX 580, não tenho comentado muito do Ryzen, porque o Ryzen toca tranquilo essa placa. Nós estamos vendo lá que ele está em 20% de uso, por exemplo, na média de 50 graus. Então, tá bem tranquilo, o Ryzen sobra para tocar a RX 580. Eu não tinha mostrado, mas todos esses testes nós fizemos com o AMD FSR 2 no modo equilibrado, então para dar um suporte aí na geração dos quadros. GTA V também, um jogo clássico para nós testarmos, Full HD. Desliguei aqui o V5 e nós estamos aí com uma qualidade de textura não muito alto para termos aí um teste com fluidez, acredito, aqui na RX 580 e GTA V, que é o jogo que nós já estávamos tocando muito bem aí com o gráfico on-board, né, da Vega 8, enfim, com o Dual Channel ele já consegue se divertir tranquilamente. Percebemos aí uma casa de 100 FPS, que é excelente. A RX ali 580 trabalhando uma temperatura mais baixa, 45 graus na média. Está 100% de uso e até a VRAM está tranquilo também. Tem 3 GB ocupado, então ainda uns 5 GB disponível de VRAM na placa de vídeo. O Ryzen lá também está tranquilo, na casa de 30% de uso. Uma temperatura média de perto dos 60 graus. Uma coisa interessante que eu não consegui colocar aqui, o MSI Afterburner não pegou nessa placa, é o consumo dela. É bem provável que o consumo de energia também não seja alto, ela tem um TDP de 150, que é para ela manter essa temperatura mais baixa, trabalhando nessa casa dos 50 graus, ela não deve estar consumindo seu TDP máximo de 150. Então o GTA, dependendo da parte da cidade que você está, vejo que ele cai um pouco ali para 80, mas você vai conseguir jogar tranquilamente, sobrando placa aí. Um jogo já mais antigo, chegou no PC, se não me engano, 2015. Mas ainda é um clássico dos jogos e ano que vem tem o GTA 6, né? Vamos ver se meu hardware aqui vai conseguir tocar o GTA 6 2025 aí que tá para chegar. Seguinte, nós temos o Horizon Zero Dawn, não é o último, né? O último é o Forbidden West, esse aqui ainda é o primeiro que saiu para PC depois de algum tempo lá na Sony, né? Exclusivamente para o Play. Nós não tínhamos conseguido jogar ele nem na versão priorizar desempenho, ele não tem, nós não encontramos aqui gerador de quadros, ele ficava abaixo dos 30 FPS com o nosso vídeo on-board, então não é um jogo que eu ainda tô jogando, tá na minha fila aqui para jogar. Mas acredito que com a RX 580 nós até podemos jogar no original, né? Muito parecido com o que acontece lá com o God of War. Então nós vamos perceber aí o jogo na casa dos 45 FPS, bem parecido mesmo com o God of War, né? Provavelmente a mesma engine e tudo, né? Dos jogos produzidos pela Sony, agora liberados também para PC. Mas nós vamos perceber que no original nós conseguimos ter uma boa experiência, já acima dos 30 FPS, não pegamos 60 FPS, mas 45, 50 já está excelente para esse tipo de jogo. Acho que a qualidade gráfica no original fica interessante. Você vai conseguir se divertir aí com esse jogo, estilos de jogos parecido com essa nossa placa RX 580 do AliExpress recondicionada. Carcaça nova,
mas chip usado. No teste do COD, nós vamos usar aqui o AMD FSR3, modo equilibrado e com o Frame Generation também ativo, na qualidade baixa, que é onde nós temos jogado esse game com a onboard. Vamos ver aqui com a RX 580 como é que vai se comportar. Tirando aqui na descida, na queda livre, estamos aí com 100 FPS. Lembrando, nós estamos usando o gerador, mas é um valor bem interessante. Vou tentar ficar um pouquinho vivo aqui para nós ver o jogo rodar um pouco. Mas está numa taxa interessante, embora não é uma taxa muito boa para o competitivo. Nós vemos 118, 120 FPS. Nós estamos ali com 50 graus, que é como tem ficado a nossa RX 580. 100% praticamente de uso, 90%. E usando aí quase os 8 GB de VRAM. Então esse é um jogo que ocupa bastante memória, está ocupando até bastante memória do próprio Windows. Além dos 8 GB de VRAM, está ocupando mais 17. Lá no Windows nós estamos aí com 32 nessa máquina. Então, de todos os que nós temos testado aqui, esse é o que tem usado mais memória, tanto de vídeo quanto da máquina. E por último, não poderíamos deixar de colocar um Red Dead 2, sempre clássico aqui nos nossos benchmark em games, resolução padrão Full HD. Coloquei aqui quase tudo no médio, aqui alguma coisa no Ultra, outra no baixo, então outras no Ultra, mais ou menos num preset, vamos dizer assim, médio. E colocamos o FSR 2, que está disponível nessa placa, nesse jogo, no modo equilibrado. Então eu vou aplicar essas alterações e vamos rodar o benchmark. Então vejam que estamos aí numa qualidade média, mais ou menos, pelo que vimos lá nas configurações. 100% de uso aí X580, era o de se esperar. 4 GB de VRAM alocado, então ainda teria mais espaço. A média ali dos 50 graus, entregando aí 45 FPS, nessa região da cidade que é bem populosa, bastante objetos para ser renderizados, então caiu um pouquinho para 40, 42, mas está bem interessante, está bem fluido. Frame time, né, oscila um pouquinho, mas está tranquilo. Está sobrando o Ryzen 7 lá com 20% de uso, 22, 57 graus, mas o Red Dead geralmente ele puxa mais placa de vídeo. A placa realmente está no seu máximo, talvez até poderia trabalhar um pouquinho até mais alta a qualidade. Está aí com o FSR ajudando a gerar quadros, mas está bem interessante, está bem fluido. Você vai conseguir se divertir aí tranquilamente com um jogo nesse estilo, né, rodando aí com esta placa de vídeo. Então vamos fechar assim o teste. Esse será o último jogo. Nós vamos preparar aí mais alguns conteúdos, alguns jogos mais novos aí que estão saindo, né? Estamos precisando dar uma renovada aí na playlist de jogos do canal. E também provavelmente algumas lives aí para nós testar outros jogos mais novos também com essa placa e aproveitar para responder perguntas, enfim, né? Interação que vocês sempre trazem aí no canal. Fechamos assim então o teste. Vimos que a RX 580 traz um ganho interessante para você que de repente tem uma placa mais antiga ainda ou um vídeo on-board e não está querendo esperar tanto tempo para comprar, de repente aí uma 4060 para cima. Então pode ser uma opção porque ela está numa faixa ali de R$500 comprando direto no AliExpress aqui do Brasil e traz um desempenho interessante, um custo-benefício bem interessante. Lembrando sempre que são chips usados, eles trocam a carcaça, trocam a parte do cooler, mas o chip mesmo, né, o chip gráfico, a placa são usadas. Então são placas recondicionadas que esperamos que durem alguns anos aí, um ano mais, né, 2, 3 anos para se justificar o investimento. Alguns detalhes interessantes é que ela não tem o Ray Tracing nativo e um jogo novo, por exemplo, que saiu aí recentemente, início desse mês, que é o Indiana Jones, que está disponível no Game Pass, ele está exigindo isso de forma nativa. Então você tenta jogar o jogo e ele dá erro e não abre porque não tem os requisitos necessários. Então isso é um ponto de atenção, embora não pareça ser algo que as outras publishers vão adotar no seu desenvolvimento. As outras produtoras de games vão adotar usando o Ray Tracing já de forma, vamos dizer assim, arbitrária, de forma já ativada, sem você ter a opção de desativar. Então esse é um alerta, de repente surgem aí formas de você abrir o jogo. Eu tentei aqui abrir, não deu, então não avancei, né? De você instalar o jogo e tentar rodar, ele não está rodando. Então esse é apenas um detalhe. Os outros jogos como Starfield, Forza, que eu acabei não trazendo aqui no vídeo, Black Ops 6, todos eles rodaram também satisfatoriamente. Você vai estar oscilando ali em Full HD, baixo, médio e alto, conforme as taxas de FPS que você queira atingir. God of War Ragnarok, por exemplo, vai tocar tranquilo, são jogos mais recentes. Então ainda é uma placa que tem realmente um custo-benefício bem interessante nessa faixa aí de R$500, sendo, claro, uma placa usada. Então fechamos o vídeo assim. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até o próximo.